Pessoal, quem tiver tendo dúvidas tal, da palestra, acesse o SRL, tá? Vai ter um formulário, vocês vão colocar o nome RA e a pergunta. E a gente vai acessando aqui para depois já ir fazendo as perguntas para ele, tá? A apresentação vocês vão dar pra gente depois? Infelizmente não, tá? Porque tem dados sigilosos lá. Tá sem Wi-Fi, alguém falou? Tá sem Wi-Fi. Eu só tenho que cortar o cable, mas eu acho que eu posso fazer um momento. Não, tem tempo. Não, para mandar. Você já está vendo. Pode começar? Pode. Bom, gente, eu já me apresentei aqui, mas vou me apresentar de novo. Meu nome é Ricardo Ribeiro, coordenador de CRM lá da Corbis. E até falando um pouco de CRM com vocês e já trazendo as marcas que eu já trabalhei na minha vida. Eu trouxe TripAdvisor, Cacau Show, Telenorte, Mac, Clinique, Forever Lease. Eu acho que muitos de vocês talvez não conheçam, talvez as meninas, os meninos não tanto. Singer e Tenda Atacado. E falando um pouco até de CRM sobre essa brincadeira, eu trouxe esses clientes porque fazem parte do cotidiano de vocês, de alguma maneira. Seja na TripAdvisor, quem vai viajar, Cacau Show, quem já comeu chocolate na Cacau Show, pelo amor de Deus. Telenorte, mais do pai de vocês, da mãe de vocês, quando vai reformar, construir ou decorar a casa. Mac Clinique, cosméticos. Forever Lease, para quem já foi num cabeleireiro, num barbeiro, algo do gênero, utilizou produtos no cabelo já usou Forever Lease. Singer é mais da avó de vocês, mas é uma marca que está lá há 160 anos. Elas deram risada dele porque elas sabem que é da avó delas. E o Tenda Atacado, para quem mora perto do interior, sabe que esse é um dos maiores varejos de groceries do Brasil. No Brasil não, em São Paulo. Então, eu vim falar um pouco de CRM com vocês. Nossa premissa na Corbis é conhecendo seus clientes através de dados. Porque a gente não trabalha com outra premissa que não sejam dados. Então, vocês vão chegar algum dia na vida de vocês e perguntar por que trabalhar CRM. E o que faz CRM? Primeira coisa, e eu acho que o alicerce principal do meu trabalho é reduzir custos para a empresa. E aí vocês pensam, pô, reduzir custos, mas CRM trabalha em e-mail marketing, trabalha outras mídias diretas, de marketing direto, trabalha social, trabalha diversas outras coisas. Por que reduzir custos? Não foi. Bom, a gente melhora a experiência do usuário através de diversos canais. Então, a gente faz com que ele tenha uma frequência e uma coesão dentro da jornada total dele com a marca. A gente entende o consumidor, porque a gente armazena os dados deles e vê o comportamento deles ao redor da jornada toda. A gente reconhece e elimina problemas, porque muitos consumidores param de interagir com a sua marca. Então, por que eles pararam em algum momento? Eles estavam interagindo, contentes, felizes com a marca, do nada sumiram. Isso é um dado que vem para a CRM de alguma maneira. E aumenta a retenção do consumidor, porque a gente oferece o produto certo no momento de compra desse consumidor. E como eu disse, reduz custos em todos os meios, porque se a gente tem o e-mail desse consumidor, o celular desse consumidor, a gente consegue prover esse dado para, por exemplo, mídias, trabalhar Facebook, Google AdWords muito mais barato. Ou seja, trabalhar CRM é focar em aumentar o ROI. Mas o que faz CRM na prática? Na prática mesmo. A gente tem um consumidor e ele tem a jornada dele. A gente não vai querer interagir com esse consumidor fora da jornada dele ou em algum meio que não seja coerente conversar com ele. CRM leva cada consumidor por uma jornada única com a sua marca. Porque não é você que escolhe como ele vai interagir com a sua marca. É ele que escolhe e você tem que estar lá no momento certo. E por que trabalhar CRM? Isso é uma coisa assim, bem comum, e até complementando o que a Amanda já citou. Quando você começa a personalizar a experiência do usuário no seu site, ou seja, você usa os dados do consumidor no seu site, de acordo com uma pesquisa feita, agora eu não lembro o dado e eu não coloquei aqui, por besteira minha, você consegue ver um aumento de aproximadamente 20% na quantidade de vendas. Ou seja, é um número relevante.
Para uma empresa que fatura 100 mil, são 120 mil. Para uma empresa que fatura 1 bilhão, são 200 milhões a mais. E o que abrange CRM? Pelo menos assim, na metodologia que me foi ensinada e na metodologia que eu trabalho no dia a dia. Todos esses meios. Isso, focando mais em digital, porque a agência que eu trabalho é especificamente digital. Então, e-mail, social, mobile, telefone, lojas físicas. E quando eu falo lojas físicas, todo mundo fala, pô, mas você não trabalha com digital? Totem digital e clube de fidelidade. Pessoal, que é o face-to-face experiências. E voltando até, citando um concorrente de uma empresa que eu atendo, a Leroy Merlin começou a trabalhar um case muito interessante de face-to-face experiências. Quando você entra na loja física, ele tem o seu dado, porque ele olhou no site, ele captou esse dado no site, ele pergunta qual que é o seu e-mail. Assim que você falar o seu e-mail, ele sabe o seu histórico de compra completo, e ele vai te oferecer exatamente o que você precisa na loja. Fórum, comunidades e blogs, personalização em web, e damos a volta. Mas como o CRM faz isso tudo? Primeiro passo, a gente testa muita coisa. Então a gente começa a testar e começa a otimizar muita coisa. A gente olha como o site do cliente se comporta, a gente olha como o e-mail do cliente se comporta, como a rede social impacta na quantidade de vendas do site, como a rede social impacta na quantidade de vendas do offline. E, querendo ou não, nós fazemos testes AB. Então a gente identifica o que o consumidor está querendo no momento certo, através de testes. Nesse exemplo, assim, até uma brincadeira é, a única coisa que mudou é a disposição das categorias ou dos produtos. Aí não tem descrito, mas fica a critério da imaginação de vocês, verem o que vocês quiserem para realmente testar. A única coisa que a gente tem como premissa, testar uma variável por vez. Porque testar diversas variáveis não te dá um resultado acurado. Você testar uma variável, você descobre se aquilo aumenta o seu ROI, aumenta a taxa de conversão, aumenta a quantidade de sessões e por aí vai. Segundo passo, clusterizar. Foi o que eu fiz com vocês logo no começo quando eu me apresentei. Eu pensei, eu estou me apresentando para o pessoal do 5º semestre. Eles estão na faculdade. Se eu começar a levar umas empresas, CSU, Card System, eles vão olhar para minha cara e falar, meu, o que esse cara está falando? Quem é esse cara? Aonde que ele trabalhou? Com que ele trabalhou? E clusterização nem sempre é uma coisa que você precisa trabalhar uma categoria específica para um consumidor. Uma das brincadeiras que eu trouxe aqui é, se você tem um site com todas as categorias com 20% off, por que você não segmenta a sua base na parte de pessoas que só compram camisetas pretas? Aproveite, camisetas pretas com 20% off. Isso vai dar mais assertividade na sua campanha. E o terceiro passo, que é o suprassumo do CRM, personalização. Personalização é uma coisa que a gente trabalha no dia a dia também. E eu acho que vocês não devem ter reparado, mas eu coloquei sempre armazenar os dados ali no canto. De uma maneira cada vez mais grotesca, porque você tem que guardar os dados do seu consumidor para você subir de posição. Primeiro, otimização. Segundo, segmentação. E a terceira, personalização. Sempre armazenando os dados do seu consumidor. Por que personalizar? Vocês são, cada um de vocês é um consumidor para a marca. Vocês não são um grupo de pessoas que gostam de camiseta preta, um grupo de pessoas que gostam de sushi, sashimi, o que for. Vocês são um consumidor. Vocês têm que ter uma experiência diferente para a marca. E até levando assim uma brincadeira para o Omnichannel, vocês têm que ter essa experiência com a marca ao redor de todos os meios quais ela se comunica. Seja Facebook, e-mail, Instagram, o que for. Ela tem que usar os seus dados, não contra você, mas a favor da sua experiência. E até ressaltando um porquê essa personalização. Numa campanha genérica, todos os clientes recebem toda a mesma campanha. Então você tem taxas de abertura dessa campanha ou clique dessa campanha muito baixas. Num cenário clusterizado, eles pegam algumas características de vocês, utilizam isso, mas não estão acertando exatamente o que você está procurando. E num cenário personalizado, você postou no site, você foi na loja física, eles vão pegar esses seus dados de compra e utilizar para realmente acertar na campanha. Falar com você do jeito que você quer, não do jeito que eles querem. Ou seja, quando a gente trabalha CRM, a gente trabalha uma jornada para cada objetivo e uma jornada para cada consumidor. Vamos falar um pouco das ferramentas, né? Porque falar na teoria é bonito, mas na prática nem sempre o dia a dia ajuda.
Quando a gente fala das ferramentas, e até entrando um pouco na área da Amanda, a gente trabalha um pouco de BI sim. E eu coloquei o Excel ali porque, bom, o Excel ajuda no dia a dia. Nem sempre a ferramenta que vocês vão utilizar é uma ferramenta como o Power BI. Google Analytics vocês vão usar também, é gratuito. Mas o Power BI é um pouco mais caro, é uma empresa que tem um grande porte para trabalhar, talvez uma agência faça isso para você, o que é muito mais fácil. Em todos os casos tem o Excel. Quando a gente fala em captura de dados, eu gosto de colocar esses três porque são exemplos muito diferentes. O Opt-in Monster ele faz a captura do e-mail do consumidor numa loja virtual ou um e-commerce, como vocês preferirem. A Vtex, apesar de ser uma plataforma de e-commerce, eles ainda fazem também a captura de dados, porque você faz a compra no e-commerce. E a sua compra é tão importante quanto o seu e-mail. A sua compra me dá o subsídio para trabalhar contigo. E o Crazy Egg, que é uma plataforma de testes AB, para você mensurar o que está realmente performando melhor no seu site ou em qualquer plataforma digital. Eu foquei bastante no digital, novamente, na agência só tem digital. Na parte de gestão de campanhas, eu foquei em 3 CRMs específicos do mercado. E eu foquei em 3 porque eles são os que melhor trabalham o CRM de verdade. RD Station, HubSpot e a Responses. O RD Station e o HubSpot vocês vão encontrar em muito cenário B2B, porque o consumidor B2B, você gera mais dados com esse consumidor. Você precisa de dados de compra e dados de contrato e dados de nota fiscal gerada e por aí vai. E isso, cada um desses dois consegue emitir e guardar para si. A Responses é um software que você vai encontrar pouco no mercado, mas é o melhor software B2C. Isso eu alego baseado no que a gente já trabalhou. Porque ele, além de capturar os dados, ele permite também a personalização. E é por isso que eu coloquei as setinhas. Para cada seta, vocês podem ver que o software permeia por outras áreas, ou seja, o Google Analytics ele faz a análise de dados, mas ele também captura os dados no seu site. A Vtex, apesar de ser captura de dados, também trabalha a análise de dados, apesar de que você precisa de alguém especializado para trabalhar com os dados de Vtex, é um pouco mais complicado. Na parte de gestão de campanhas, apesar de todos esses softwares terem a parte de análise de dados, a especialização deles é a gestão de campanhas, e todos eles permitem a personalização. Só que nem sempre vai ficar tão acurado quanto trabalhar com um software especializado de personalização. Uma Clerk.io, uma Chaordic ou uma Big. E uma outra ferramenta de CRM que pouca gente ainda, acredito que muita gente, principalmente vocês, já deve ter se tocado, mas pouca gente se toca disso. Até perguntei isso para minha mãe outro dia, se ela dava o CPF e o e-mail na farmácia. Ela falou, dou, por que não? É uma das ferramentas mais poderosas e, assim, eu vou falar que a gente está falando de uma ferramenta que nasceu em 1990 e eles estão utilizando atualmente. Por quê? Se você capturar as informações para identificar e interagir com o usuário, você consegue interagir com ele no site da mesma maneira que ele interagiu na sua loja. E vamos falar um pouco de mensuração de resultados, não tão aprofundado quanto a Amanda falou, mas 2 exemplinhos do que a gente usa no dia a dia, bem em cima do Google Analytics, ou seja, bem na prática. Quando a gente vai falar de mensuração de resultados, a primeira coisa que vem à mente é receita. Então, quando você fala de receita, você entra no Google Analytics e procura por origem e mídia, você consegue encontrar qual tipo, qual origem, qual mídia está trazendo mais resultado para você. E ainda segmentado por campanha. Então, você consegue ver especificamente qual campanha performou e qual não. E até uma brincadeira que eu gosto de fazer lá na agência, que eu só olho 6 dados no Google Analytics. Quantidade de usuários, novos usuários e sessões, que é o meu tráfego, quanto que eu gerei de tráfego para o site, e a quantidade de receita que eu trouxe para o cliente. Então, eu sempre vou levantar isso numa análise de resultados mensal. Vou virar para o cliente e falar, olha, suas campanhas estão indo bem porque tem uma taxa de conversão X vezes maior que o site todo. A gente trouxe mais receita do que Facebook Ads e por aí vai. E a segunda, que pouca gente olha, mas é um KPI muito importante, que é a receita assistida. Nem sempre CRM gera receita diretamente, mas vocês estão permeando a jornada do seu consumidor. Como eu disse anteriormente, vocês estão lá na hora certa, mandando a comunicação correta para ele. Nem sempre ele vai interagir de acordo com o que ele quer. Então, algumas vezes, é passado para outra mídia, toda a receita que você tentou gerar. E é por isso que é bem importante você levantar para o cliente a receita assistida das suas campanhas. Porque toda campanha que você fizer, de alguma maneira, dentro de um período de 30 dias, que é o que o Analytics pega,
vai gerar essa receita assistida. E você vai conseguir melhorar os resultados, não melhorar os resultados, mas melhorar o valor que você está entregando, seja para o seu chefe ou para o seu cliente. E eu gosto de falar especificamente desse case da Corbis, que eu gosto de chamar de a morte do e-mail. Porque, oh meu Deus, em 2018, ainda continuam repetindo a mesma história. Isso é um blog português que cita que em 2018 o e-mail vai morrer. Então, dá para ver que é português de Portugal, né? Chegou à altura de repensar a estratégia de marketing. Só que eu ouço isso desde 2010. Então, há 8 anos atrás, eu ainda estava ouvindo isso. Então, tipo, pô, o e-mail vai morrer. O e-mail vai morrer. Mas fazem 8 anos isso. E eu parei para pensar e levantei até um case para vocês, para mostrar o contrário. Mas é um case básico. Então, a gente tem um cliente, como eu falei, de cabelos, a Forever Liss. E esse cliente gera uma receita incrível no e-mail, mas incrível mesmo. Eles geraram em um mês mais de 930 mil reais. E, em receita assistida, mais de 2 milhões. É um brinquedo grande. E não é uma marca que muitos de vocês devem conhecer. Muitos de vocês devem passar despercebido pela Forever Liss. E eles têm um custo mensal, um custo de 7 mil reais. Fazer, 7.900. Se você colocar isso na ponta do lápis, e eu acredito que vocês já tenham aprendido a mensurar o ROI, se você pegar a receita, reduzir o custo mensal e dividir pelo custo mensal, você vai ter um ROI incrível. Só de olhar assim, fazer uma conta num papel de pão, você já tem um ROI acima de 100. É um ROI de 115, é um ROI muito grande. Isso em cima apenas da receita direta. Eu não estou falando de receita assistida e não estou falando de todos os outros meios que ele pode ter permeado. O que é receita assistida? Receita assistida é quando o cliente passa pelo seu meio, mas depois ele converte em um outro meio. Tudo que é receita direta é quando o consumidor consequentemente clicou no seu meio. Então, como eu estou falando só de e-mail aqui, ele clicou no e-mail e converteu no e-mail. Então ele clicou, passou, comprou o produto de verdade e chegou no carrinho, no checkout. A receita assistida, ele clicou no e-mail e falou, ah, legal, gostei. E saiu. E aí comprou num outro e-mail, pode ser Facebook, pode ser... Como eu só foquei em e-mail nesse caso. E como eu falei lá no começo, trabalhar CRM é focar em aumentar o ROI. Porque o ROI do e-mail, o ROI de social, o ROI de quando você tem os dados do cliente e utiliza isso para realmente ganhar esse cliente é muito maior. Então, eu levei isso ao pé da letra e para mim não morreu. E é isso, gente. Que pediram assim, essa integração do offline com o online o mais rápido possível. Um deles é o Boticário. É um cliente antigo, não é cliente novo, mas é o Boticário. O Boticário quer fazer a integração da loja física deles com a online. E o Boticário é um pouco mais complicado de mensurar, não é qualquer brinquedo, não é qualquer cliente. Então fazer a integração, fazer essa mensuração do que está trazendo do offline para o online, quer que você tenha vários campos na sua base de dados para você armazenar essas informações. Então se você tiver essas informações do que ele está comprando offline e o que passou para online, maravilha. Mas, caso contrário, você vai ter uma complicação enorme. Mas eu vou completar essa pergunta porque uma coisa é a gente considerar o offline só a campanha. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado porque marketing de relacionamento trabalha com tantas ferramentas on e off que a gente tem que também falar um pouco a respeito disso. E nesse caso, essas ferramentas são mensuráveis sim. Mala direta, uma promoção dirigida, né, um relacionamento, um evento de relacionamento, são iniciativas off e que também são mensuráveis. Só pra gente não achar só que o offline é campanha de TV, tá? E isso é muito importante para eles que estão justamente entrando em contato com esse tipo de conceito agora. Se vocês tiverem algum exemplo de mensuração de mala direta ou de iniciativas que sejam off e não campanha, tudo bem. Se não tiver, não tem problema, porque eu sei que a característica de ambas as agências são digital. Do meu lado não tem. Ok. Desculpa. Na verdade, na FBase a gente não faz esse tipo de ação com relacionamento. Claro.
Mas eu achei Não, importante, mas Rafa, importante. deixar claro para Sim, todo sim. mundo. Porque... Que a gente tem esse vício, né, de quando a gente fala off, a gente pensa na TV, porque é característica do Brasil, né? Pensar offline e vai pensar na TV. Outra pergunta aqui, que eu achei interessante também, que fala, ó, vocês trabalham com ações em evento, como o Bradesco Next no Lollapalooza, por exemplo. Se sim, como decidem de quais participar? Vocês têm a resposta? Uma bela pergunta, né? Olha, isso tem algumas coisas no mercado que é aquela coisa que fica muito bonito você falar e quando você fala a verdade não é bem como a gente imagina, mas na real, participação de evento ainda tem uma decisão um pouco antiquada, assim. É claro, qual é a forma ideal da gente planejar eventos? Identificar os targets do evento, identificar, entender, né, qual é o alcance dele, como é a repercussão desse evento e a aceitação no seu target, para entender e comparar com o custo dele para identificar se faz sentido o investimento ou não. Então, esse seria o padrão de decisão de evento e como a gente defende os eventos para os clientes. A decisão em si, às vezes, vai muito mais do conhecimento do próprio cliente do que em si a teoria bonita. Então, esse é um tema que ainda assim, precisa evoluir muito no mercado, de verdade. Assim. Tem evoluído bastante, mas ainda tem muito que evoluir. No nosso caso, como a gente trabalha muito com digital, normalmente quem faz essas decisões ou é a agência de comunicação do cliente ou o próprio cliente. O maior exemplo que a gente tem e não é um evento, mas vou falar o mais próximo do offline possível, que é o mais próximo de um evento, para ser exato possível, que foi o Ovaldo da Cacau Show. Eu não sei se algum de vocês chegou a ver isso, mas era um cara vestido parecido com o cara da Fantástica Fábrica de Chocolate. Sim. E realmente é uma bela campanha, não foi uma escolha nossa. Nós auxiliamos com as mídias digitais, mas quem fez essa escolha foi a Liu Lara, que é a agência de comunicação deles. Então a gente vou falar aqui porque eu lembro uma vez de uma discussão até com a própria Netshoes, da presença deles no Lollapalooza, né? E o que acontece é que isso muda de categoria para categoria. Se você é, por exemplo, uma farma, esses caras sabem exatamente onde tem que estar, por quê? Porque é muito específico. Putz, vai ter um evento sobre oncologia. Eles sabem que o remédio de oncologia tem que estar lá, então é muito mais fácil. Agora, putz, sua marca tem que estar no evento. Normalmente, o que as agências de comunicação fazem? Elas olham para o target que vai no evento. Então, pô, se o Bradesco estava com o Next lá, o que ele queria? Ele queria se aproximar dos jovens, assim como a Netshoes. Eu nunca vi, pelo menos, em um caso que teve um ROI pré-calculado do evento, assim. Isso acontece muito com o B2B, tá? Você faz uma conta de quanto você vai investir lá, se você vender 5 projetos, 2 projetos, sei lá, você paga a sua presença no evento. Mas, assim, nunca vi nada muito mais rebuscado do que isso. Teve uma pergunta que saiu daqui, que além do teste AB, quais outros testes existem? Me perguntar, existe algum outro teste ou é o teste AB que a gente usa? Tem diversos tipos de teste, mas vamos falar de um teste então multivariado, que é um teste com mais de 2 faces nele. A gente consegue fazer um teste com, por exemplo, o teste A, B, C, D, E, F, G, por aí vai, o abecedário inteiro. Já tive um caso que eu fiz um teste multivariado na telha norte. Então a gente tinha teste A, B, C, D, E, F, G e H. E assim, era uma base dividida em 8 e uma parte de cada um desses consumidores recebia realmente essa comunicação e a gente avaliava resultados, por exemplo, aqui está trazendo mais resultado do que essa, aqui está trazendo mais taxa de conversão, aqui está trazendo mais taxa de clique, mais taxa de abertura e por aí vai. Achei bem geral, tem 1000 oportunidades. A gente pode fazer teste de página, de landing page, pode fazer teste de caminho do usuário, pode fazer teste de como aparece o anúncio no site para chamar você para ir para o chat, por exemplo. Pode fazer o teste das peças, né? Teste de imagem. Uma das coisas que a gente está começando a testar agora é se uma comunicação de mulher para mulher e de homem para homem funciona melhor. Tem pré-teste de vídeo, né?
fazer pesquisa com o teste para ver se as pessoas preferem um tipo de vídeo ou um tipo de chamada do que o outro, enfim, é bem abrangente assim, Eu lembro agora de um caso, não sei se é já em Guera, que a gente estava tentando na FVIS, estavam tentando calcular assim, quanto tinha uma relação de investimento clique patrocinado e TV e conversão no site, né? Essas loucuras que dá para fazer, mas foi menos isso. Tem cliente que faz o teste de desligar toda a mídia de TV para ver qual é a performance do online, né? Coisas desse tipo. Assim. Dá para brincar bastante hoje. Pode, relacionado a essa. Vocês têm mais ou menos como me dizer até que porcentagem o resultado desse teste é realmente um sucesso ou até que porcentagem isso é influenciado pelo dia, pelo horário? Tem mais ou menos, até 5% a gente considera que foi uma coisa casual e eventual e a partir disso a gente realmente considera como um sucesso? O que é importante quando você vai fazer o teste é você validá-lo estatisticamente. Existem várias ferramentas, se você procurar no Google, por exemplo, calculadora de teste AB, vai aparecer várias ferramentas que te diz de fato se aquele teste tem uma diferença que é válida entre os dois grupos ou não. Porque, na verdade, aí, assim, a variação entre o dia e etc., né? Você tenta excluir todas essas outras variáveis quando você faz um teste AB, porque você está fazendo o teste sob mesma temperatura e pressão. Você faz ao mesmo tempo, tá? Dividindo por igual quem vai receber cada uma das informações. Você não pode fazer um teste AB que, tipo, começa essa semana e aí depois na semana que vem você vai mostrar outro resultado, porque senão você vai ter impacto do dia, o que aconteceu e etc. Então, o que eu aconselho para ver o resultado do teste, se está diferente mesmo ou não, é colocar na ferramenta estatística. Isso não é de olho, de fato. Coloca na ferramenta e ele vai falar, esse grupo ganhou, esse grupo perdeu, isso daqui não é conclusivo. Então vou aproveitar e até complementar um pouco o que a Amanda falou. Como ela falou de realmente explorar apenas uma variável, você vai explorar apenas essa variável. Então, tenta isolar, então colocar, por exemplo, o grupo que você vai explorar no melhor horário, no melhor x, y, z, tudo aquilo que for melhor para ele, que você já identificou, e aí o que você vai fazer? Você vai tirar uma variável dessas. Então, digamos que você vai testar o horário, você pode mandar um e-mail 10 horas da manhã, o outro meio-dia, e ver realmente o que vai acontecer com ele. Você pode, de repente, fazer com que às 10 horas da manhã o usuário tenha uma experiência em página e meio-dia tenha outra. E ver o que está acontecendo. Se você vai isolar, só que você precisa isolar essa variável para realmente testar ela. Em relação às porcentagens que você perguntou, a gente não determina uma porcentagem mínima para ganho ou perda. Mas quando a porcentagem é muito próxima, então um dos grupos teve 49,5% de interação, enquanto o outro teve 49,2%. A gente refaz o teste ou a gente fala que essa é uma variável que é inconsequente para o consumidor, incoerente para a performance do consumidor. Então, não vai dar uma melhora de performance se mudar aquela variável. Agora, aqui fica sujeito ao dia e aos acontecimentos, não tem como, né? Eu posso dizer, desse final de semana, quem é que ficou acompanhando a prisão do Lula? Tá? Um monte de gente. Teve ligação de telemarketing para mim no sábado, bem no momento que estava acontecendo. Meu filho de 11 anos falou assim, jura que tem alguém querendo vender alguma coisa nesse momento? Né? Então, imagina para quem, de repente, tivesse planejado um teste AB no sábado, naquele momento. Esquece, não pode ser conclusivo nunca. Porque não é falha da peça, da estratégia, nada. É uma consequência, eu né? Achei ótimo o seu exemplo, que quando aconteceram a primeira vez que todo mundo foi pra rua, foi até dia 13 de junho, eu lembro muito bem, porque a gente teve que excluir de todas as análises do teste AB que a gente estava fazendo, porque era um dia muito atípico, ninguém estava na internet, ninguém estava em lugar nenhum, estava todo mundo na Paulista, né? Então, isso realmente você tem que levar em consideração. Não? Por isso que é importante você fazer o teste de diversos dias, né? E não só em um dia, inclusive. Boa. Por um período. Boa. Tem um caso interessante também, eu lembro, nas manifestações, o Vem Pra Rua
Ele começou pela Fiat, não sei se vocês lembram disso. E um amigo meu trabalhava no Zobar, né, junto com a Léo Bournay, e tava acompanhando, ele era BI lá. Falei, cara, a gente ficou louco, porque como é que a gente começou a diferenciar o que era da Fiat, o que não era? E foi uma hora eles encanaram. Verdade. Tanto que